Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Espero que estejam todos bem na graça, na paz do Senhor. Hoje eu queria vir aqui, hoje eu vim, né, aqui, porque eu tava raciocinando, tava acontecendo tanta coisa, sabe? Primeiro foi tantas bênçãos assim que Deus permitiu na minha vida, ele tá permitindo, eu sei que ele é um pai bom e tudo. Mas eu tava começando a raciocinar. A palavra diz que Deus disciplina a quem Ele ama, né? E, gente, eu comecei a sentir a disciplina de Deus. Eu vi que eu tava empolgada com muita coisa, tava correndo atrás de muita coisa. Sabe quando a criança, digamos assim, a criança tá ali mexendo, brincando e fazendo muita coisa? Ou mesmo um adolescente empolgado fazendo minha outra. O gato, eu acabei de disciplinar ele, mas eu não sei ainda como disciplinar esse gato direito. A única coisa que eu faço, que eu disciplino ele, eu coloco ele na casa, naquelas casinhas que é de vacina, e ele se aquieta. Mas, gente, esse gato, ele não para quieto. Então, vamos fazer. Ó, você vê, tá aqui em cima do fogão querendo subir no armário. Ai, gente, não é. Ele acabou de comer, ele comeu ração, mas ele tá precisando de uma disciplina. Entendeu? Porque ele tá realmente. Olha, tu, ó. Ele tá realmente. Realmente muito. Dando muito trabalho, tá? E eu não tô reclamando dele, não. Tô constatando uma coisa. Eu gosto muito dele, meu animalzinho de estimação. Ele é muito carinhoso também. Mas às vezes, Deus, quando ele vê que a gente tá se envolvendo em muita coisa, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Pode ser um adolescente, uma pessoa que vai muito em festa. Essa parte eu nem sei falar, que eu não vou em festa. Às vezes não tem um pai, né? Que o pai da gente, quando você quer ir para uma festa, no passado, quando eu queria ir para uma festa, eu tinha que pedir a pai. Eu nunca ia sem que eu fosse ter a permissão do meu pai e do meu avô, que eu morava lá. Então, a nossa vida aqui é meio parecida. Eu que penso, é o meu entendimento, sabe, gente? A gente, quando quer uma coisa, a gente ora, não é? Pede a Deus. Quando a gente queria uma coisa do nosso pai, meu pai já partiu, né? Já não tá mais aqui. Mas quando eu queria uma coisa a ele, pedi a ele, e meu pai era muito generoso nessas coisas de dar coisas pra mim, sabe? E quando eu queria, pai, eu tô precisando disso. Ele dizia, meu filho, vai lá, pegue, compre, sabe? Mas, em contrapartida, meu pai era muito rígido quando eu errava, sabe? Quando eu cometia algum erro, alguma coisa, ele era muito. E dependendo do erro, ele era cada erro era mais rígido ainda. Então eu não estou comparando ao certo para meu pai com meu Pai Celestial, mas de qualquer forma, ele, do próprio Deus, ele se compara, né? Ele se compara à águia que ele dá. A águia, ela voa alto, ela tem aquele negócio que ele diz sobre, né? Ele se compara às asas da águia, Deus se compara a uma mãe que o amor dele por a gente é tão grande, né? Ele se compara quando também a gente tá deixando, a criança tá deixando de precisar de mamar na mãe, assim, tá deixando de ir mame. Ela não precisa estar mais, tipo, mamando na mãe, porque ainda assim ela precisa de cuidado, mas ela não precisa mamar mais. Deus se compara a várias coisas, Deus se compara
Jesus, né? No caso, Jesus compara um pastor de ovelhas. E Deus, ele se compara a um pai. Um pai, você diz que um pai, na parte que ele fala lá na Bíblia, se um pai pedir, ou se um filho pedir ao pai, né, que é ruim, que não é como ele, que ele é realmente bom, ele é bom por completo, mas se um pai, né, Deus que é bom, se um pai pedir um pão se um filho, desculpa gente, se um filho pedir um pão ao pai, você acha que ele vai dar uma pedra? Não, ele não vai dar uma pedra. Se pedir um peixe, ele vai dar uma cobra? Não, gente, não vai, porque o pai geralmente ama o filho. E ele né, assim como o pai disciplina o filho, ele disciplina. E é tão bom quando a gente tá disciplinado em amor. Por exemplo, agora eu aquetei o gato, gente, olha só. Tá aqui o bichinho, ó. Como é que eu fiz? Botei ele aqui no meu colo e comecei a... Ó, eu tô mexendo no meu cabelo. Eita. Pronto, eu acatei porque eu acalmei. Eu coloquei ele aqui no meu colo. Digamos, a maior disciplina de Deus é a disciplina boa, que ele não nos bate, não nos prende, não vai botar num canto de castigo. A disciplina que eu raciocino agora é uma disciplina assim. É quando ele vê que a gente tá cansado também, tá sobrecarregado. A gente não tá só agitado, ansioso. A gente tá com a mente cheia. É pensamento vindo de lá e de cá. É pensamento que não tem lógica. É pensamento que é coisa que você fica procurando a lógica. É, é, é problemas que você tem. Assim, não é as coisas para resolver. É que, por exemplo, para mim que sofro do transtorno bipolar, eu sobrecarrego se eu tiver muita coisa. E às vezes tudo que Deus quer, eu sinto na minha pele que tudo que Deus quer é que ele descansa, filho. É como tem uma palavra que eles aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Eu andei correndo atrás de muita coisa e eu sou muito grata porque Deus me concedeu muita coisa e ele concedeu coisa que eu tava precisando. Mas eu vi que eu tava, tipo, querendo ter uma benção muito grande, querendo muita coisa, porque eu dizer assim, eu sou filha do, do Deus Todo-Poderoso, do dono da prata e do ouro. Então eu tava numa fase que eu tava achando que eu podia tudo, porque eu botei muita fé e falei, tudo eu posso naquele que me fortalece. Gente, mas é tudo que Deus quer que eu possa, não é que eu vá... por exemplo, eu não tenho muito dinheiro, eu não posso sair comprando tudo, mas Deus me permite ter aquilo que eu preciso. E tudo eu posso naquele que Ele vê que é pra mim, entendeu? Não é que essa palavra a gente pode... Tem coisa na Bíblia que a gente pode levar muito a ferro e fogo. Quando a gente tá muito pegando uma palavra e tá muito ali, só ela, só ela. Aí Deus vai e mostra que tem outras palavras pra gente se acalmar também. Porque o fato de meu pai, do nosso pai ser rico e tudo, na glória, não quer dizer que a gente precisa ter tudo aqui, não. Eu não posso estar correndo atrás de dar bênção direto, não. Claro que quem é meu abençoado é Deus, eu vou correr atrás dele. Porque não importa, gente, se eu tiver tudo e eu não tiver Deus, aquilo não vai trazer alegria, porque a verdadeira alegria é a que vem do Senhor. Então não importa. Agora, se Deus me abençoa com algo, às vezes que até parece pequeno para outros, mas quando a bênção vem ali dele, aquilo é tão valioso, é tão bom. E assim, eu sou grata por tudo que eu sonhava. Muitas coisas que eu sonhava, o desejo do meu coração, ele me atendeu, me ajudou. Só que Deus não é só para estar realizando meus sonhos, sabe? Não é para estar só fazendo minhas vontades, porque tem as vontades que ele quer dele. Tem o desejo que ele quer, o desejo não tem. Ele tem um livro que
é esse livro, ele perde tudo de mim. É tudo, é muito de mim. Como eu posso querer tudo de Deus se eu não consigo obedecer tudo que tem na palavra? O quão eu vejo a minha lepra, como eu vejo o quão pequeno eu sou diante desse Deus. Porque o que ele faz por mim, sabe, é tão maior do que eu faço por ele. Assim, eu vejo que a palavra tem tanta coisa ali que eu, quando leio, é como tá, sabe? É como se um tapa na cara, sabe? Porque eu penso, Senhor, misericórdia. Eu não faço, não consigo, tem um monte de coisa que eu não consigo. Aí eu quero exigir tudo de Deus. E cadê o meu tudo para Deus, sabe? Eu tenho que dizer, Senhor, me ajuda todo dia a melhorar uma área da minha vida. Me ajuda a cumprir um mandamento. Ele me mostrou ontem, né? Ontem foi um dia, assim, reflexivo pra mim. Eu chorei ontem à tarde, chorei bastante, mas chorei pra ele, sabe? Ninguém viu eu chorando além dele. E eu chorei bastante e aquilo fez tão bom eu chorar, porque ao ponto que eu chorava, tudo saía, as emoções ruins. Então, gente, um conselho que eu dou, não chore na frente de ninguém, não. Mas quando quiser chorar, chore. Chore pra Deus. É outra coisa. Você sente um alívio. Ninguém fica o que é, o que tu tá sentindo, entendeu? Deus só escuta ali o seu choro, ele não fica te interrompendo. E eu descobri, meu Deus, eu sou tão falha ainda, né? E como eu digo, eu quero tudo. Eu tava escutando, e veio à minha mente o quanto eu tava escutando coisas que eram contrárias à Bíblia. Tipo, eu tava escutando muitos estoicos, né? E quando você conhece a palavra, você começa a entender que aquilo não vem de Deus. Tinha frases do estoicismo que assim, batia ali meio contra a Bíblia. Então, assim, eu tenho que ter meus critérios, eu tenho que saber a quem eu sirvo. Então, assim, fica muito difícil, gente, se a gente não se voltar, assim, a gente não tomar um partido, sabe? Quem você serve? É a Deus? O mundo? A você? A quem você serve? É isso, gente. Eu descobri que eu não sou só uma filha amada. Eu também tenho que servir, né? Eu tenho que ter minhas obrigações diante de Deus. Eu tenho que ser mais fiel a Deus. Eu só quero a fidelidade dele. Sabe, Deus nos ama tanto, ele é o próprio amor, sabe? O amor, ele, ele não pede nada muitas vezes, mas exige tudo de nós, sabe? Deus criou tudo e tudo tem um sentido, nada é por acaso. Eu não acredito no Deus do acaso, assim, que as coisas é acaso, não. As coisas têm ordem, as coisas de Deus tem ordem, tem muita ordem. E assim como ele criou o céu, a terra, foi tudo na ordem, não botou, sabe, direitinho, e ele mesmo viu que era bom. Então, nós temos que ter ordem na nossa vida. A gente não pode viver de qualquer jeito. Não pode fazer tudo de qualquer jeito. Sabe aquela frase que diz, faça como se estivesse fazendo para o Senhor? É muito real, gente. E muitas vezes eu peço assim ajuda quando eu tô fazendo. Senhor, faz comigo. Senhor, me ajuda. Porque eu já percebi que quando eu não oro, quando eu vou fazer alguma coisa, não sai como eu queria.
quando eu peço a ajuda dele para ele fazer comigo, para ele ir comigo, é diferente. É muito diferente. E eu te digo, hoje, eu não sei o que é que você tá passando, mas ore sobre todas as coisas. Ore para Deus, fale com Deus. Se derrame diante dele, chore se preciso. Foi tão bom chorar na presença de Deus, porque é como se você se aliviasse ali. Ele fala na palavra que recolhe no odre. Então, ele guarda tuas lágrimas, porque até tuas lágrimas têm valor para Deus. Já viu que Deus bota, ele não desperdiça nada, até tuas lágrimas é valiosa. Às vezes a gente nem sabe por que está sentindo certas coisas. E às vezes a gente só precisa orar e entregar a Deus e pedir ajuda, sabe? Sabe quando a gente é criança e tá e cai e machuca o joelho e corre pra mãe, corre pro pai e vai lá e só da presença dos pais tá lá e bota um metiolato e dá um alívio. Às vezes é assim, a gente só precisa de Deus, porque às vezes não é o joelho, né? Às vezes é o coração, as emoções, e a gente precisa desse conforto. E a gente precisa acreditar. Agora eu tô com essa consciência mais viva, essa consciência real mesmo, que Deus me vê, que Ele tá sempre comigo, que Ele sabe tudo, Ele sabe só eu sempre. Tô sentada aqui, falando a palavra dele. Ele tá aqui, sabe que eu tô sentada. Ele sabe quando eu me levanto, quando eu descanso, quando eu deito, quando eu falo, quando eu caio. Ele sabe tudo sobre mim. Né? São tantos seres, são tantos seres humanos, são tantas pessoas e ele sabe tudo. Ele é tão grande e tão gênio assim, tão inteligente, não sei, nessa palavra que eu queria dizer. Ele sabe tudo sobre mim. Então, não adianta eu querer, eu vou fazer isso porque Deus não sabe. Não adianta eu achar que ele não sabe o que eu tô pensando, que ele sabe. Ele sabe do meu pensamento, sabe de tudo, tudo, tudo. Então é aquilo que a Bíblia fala, eu acho que é Davi que fala, se eu for ao mais alto, se eu for se eu for num lugar alto, tipo assim, Deus sabe que eu tô lá. Se eu descer ao mais profundo abismo, Deus sabe. Então, Deus sabe todas as coisas, como a própria palavra diz. Então, gente, é uma questão de rendição. É dizer, Senhor, o que é que eu posso fazer? Eu não quero me rebelar contra o Senhor. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que não quer se rebelar. Não quer ser rebelde. Não quer ser entregue à própria, sabe? Você quer seguir Ele porque sem Ele é tudo pior. Com Ele as coisas têm mais sentido. E se às vezes você não tá sentindo ali aquela presença dele, mas saiba que ele tá, que ele sabe de você, que ele, né? Às vezes eu costumo pensar ou brincar não, isso não é nem brincadeira, é um pensamento vazio meu, que no meu entendimento não vale de nada não, não se apoia no seu próprio entendimento. E observação, esse entendimento é meu. Às vezes eu penso assim, sabe, que Deus foca eu que penso, gente, isso é tão vazio e não é meu. Esse pensamento, esse não é qualquer de Deus, nem tá na Bíblia. Mas eu penso que como nós somos são tantas pessoas, às vezes eu imagino que Ele pode tirar um tempo para cada um de nós. E como o tempo dele é tão grande, o tempo dele se estende tanto. É tão maior o tempo é dele, né? Como diz, é tudo no tempo de Deus. Então ele não fica muito tempo longe da gente, porque às vezes parece que eu vou deixar essa minha filha aí, se eu vou parecer outro tempo para essa minha outra filha que tá ali, aí eu volto já para minha outra filha.
e vou com cada filho e, sabe, vou tirar um tempo de qualidade para cada um. Então, assim, meu raciocínio, que não é o raciocínio de Deus, é o meu entendimento, que não é o mesmo entendimento. Eu penso que ele tira tempo ali, pra, sabe, tempo de qualidade com os filhos dele. E às vezes eu penso, é um entendimento meu, gente, pelo amor de Deus. Aí eu penso que aí daqui a um tempo, ele vai tirar lá um outro tempo para uma outra filha que ele quer um tempo de qualidade com ela, ele quer, tipo, levar ela para fazer, quer ajudar ela a fazer compra, quer ajudar ela a se preparar para ficar mais bonita, para ir no salão, quer conversar com ela, quer trazer ela para perto. Eu penso que tem esses tempos, então tempo de Deus. Então, e Deus é tão generoso que ele pode estar com o tempo ali, e daqui a pouco ele pode voltar para mim de novo. Se voltar para mim, inclinar os ouvidos para mim. Ele pode falar com o meu coração, ele pode dizer, filho, eu vim aqui de novo pra gente continuar aquela bênção que eu tinha começado com você. Porque eu sou o teu pai e eu também quero te abençoar. E às vezes você fica com tanto medo quando você não sente a minha presença ali direto, que você acha que eu fugi. Que eu fugi não, que eu fui embora, que eu te abandonei, mas eu nunca vou te abandonar, porque ele diz na palavra, isso não é meu entendimento. Jesus falou, né? Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então não adianta se preocupar, gente, se você escolheu Jesus, se você escolheu seu caminho para chegar no Pai, não se preocupa. Não, sabe? Ele vai estar com você. É claro que as provas virão. As lutas virão, tentativa do vil tentador. Ele vai tentar, ele vai coisar a tua vida, ele vai querer te desviar do caminho. Mas se Deus Jesus está aí, acredita que tem sempre anjos te guardando. Anjos. Pensa só o que é anjos. Não são criancinhas, nossos anjos. Os anjos do Senhor são grandes e fortes. E se eles te guardam, ó, tenha essa fé ativa, sabe? É a fé que eu vivo hoje, que Deus está comigo. Que onde eu for, onde eu colocar a planta dos pés, a minha bênção está lá. Porque Deus está comigo. E se Ele estiver comigo, sabe? Eu tenho essa fé forte, que eu posso entristecer um pouquinho, Ele vai ser minha alegria. Ele vai me trocar, Ele vai permitir que seja trocada a tristeza por alegria, o pranto por riso, a dor por alívio, a dor por a falta de saúde por saúde. Gente, Deus é tão bom, Ele é tão generoso. E quando você sente ali que Ele tá com você, você sente às vezes uma pequena coisa, às vezes não é grande, o negócio é pequeno. E você, poxa Deus, o Senhor sabe, o Senhor tá aqui, você cai real. E gente, Ele tá todo dia. Ele nos vê, Ele nos sonda. Você já leu o versículo que Deus te sonda, te conhece, sabe quando tu senta, te levanta. Então é isso, gente. E tem outra palavra que é linda, que eu, sabe, essa palavra me vem. Quando você conhece a palavra de Deus, por isso que diz que a verdade liberta. E a verdade que conhecemos é a palavra de Deus, né, Deus? Olha só, quando você conhece a palavra de Deus para tudo, tem um versículo aí. Beleza, já se você tá com medo, morrendo de medo, um medo psicológico, medo ali, aí vem a palavra de Deus, que é para você estar meditando nela de noite, né? Ele diz que é para meditar, por quê? Que é para meditar, porque quando você medita, você entende, e você sabe, cada coisa tem uma palavra. Tá com medo? O que diz? Não temas, eu te defendo, eu sou teu Deus, eu estou contigo. Tá pensando que vai ser abandonado? Jesus, o que Jesus disse? Eu nunca te abandonei, me abandonarei. Eu estarei contigo todos os dias da tua vida. Tá passando por provação? Aí vem lá o livro do Tiago e diz: sede feliz quando passar por provação, porque depois de ser aprovado, sua fé será aperfeiçoada. Você ficará mais forte. Então, assim, tá com qualquer coisa. Para qualquer coisa que você esteja passando, tem uma parte da Bíblia que vai te ajudar. Então, conheça esse livro. Eu quero cada dia conhecer mais, sabe?
cada dia meditar mais. E tem uma palavra que diz, eu não posso, e é a coisa que eu mais amo na minha vida é falar da palavra de Deus, do amor de Deus, é falar sobre a palavra. Eu amo pregar o evangelho e tem uma parte muito forte, que tem umas partes que Deus deixa que você bote mais ênfase, né, que não é nessa Bíblia, não, que diz, não, eu não lembro agora o livro, o capítulo, mas ele diz o seguinte: não cesse de falar desse livro da lei. Não cesse eles, pois ele te dará alguma coisa, mas ele não cesse de falar do livro da lei, da palavra de Deus, entendeu? Não cesse. E é isso. Eu tava sentindo essa necessidade de vir aqui para falar com vocês. Eu tava só me lamentando lá na minha cabeça. Oh, Deus, eu não sou capaz. Oh, Deus, vai que eu falo uma besteira no canal. Oh, Deus, vai que eu digo uma coisa que não era para dizer para alguém e faça mal para alguém. E eu ficava nisso. E eu sem querer vir, porque eu me achando que eu não posso, né? Aí eu não ficava aquilo, tudo posso naquilo que me fortalece. Ele só quer meu lábio emprestado. Ele só quer falar através de mim. Eu não preciso saber muito. Ele pode me iluminar e me dar sabedoria. E ele pode me usar para falar alguma coisa que vai fazer bem para alguém. E o que eu quero é isso. O intuito é esse, trazer a palavra, fazer o bem. E às vezes eu não trago só lida ali. Às vezes eu leio. Mas às vezes tem coisas que vêm, versículos que vêm na minha cabeça e que eu só preciso verbalizar e falar com vocês. Então é esse, o vídeo de hoje é esse. Se você chegar até o final, diga, eu consegui chegar até o final. Para glória de Deus, porque já vai ser meia hora de vídeos. E, pô, então, tchau. Fiquem todos na paz. Até a próxima, se Deus quiser.